começamos agora o primeiríssimo podcast Henriquece, o podcast dos advogados que querem enriquecer na advocacia, projetaço piloto, mas que já deu certo com fé em Deus. E ao meu lado aqui, ninguém mais, ninguém menos que ele, o grande Eduardo Maciel, meu sócio, meu amigo, o rei da automação, o cara que entende tudo sobre todos. Meu rei, bem-vindo. Meu caro, muito obrigado, um prazer inenarrável estar aqui na tua presença. Pessoa que eu vejo tão pouco. Eu tô querendo espirrar, pelo amor de Deus. Primeiro episódio do podcast. Cara, ó, pra quem não conhece o Eduardo é um gaudério, né? Um gaúcho, meio que um pouco de candango, nascido no Rio Grande do Sul, mas que mora em Brasília, agora mora em Goiânia. Tive a honra de trazer Eduardo aqui pra terra do Pequi, pra gente conseguir empreender aqui também, né? Se fale um pouco de você aí pra nossa audiência. Quem é Eduardo Maciel? Vamos lá, pessoal. Tive a honra de ser importado pelo Henrique. Me trouxe aqui pra essas terras de Goiânia, que inclusive não quero nunca mais sair daqui. Ai, eu me apaixonei. Bom, pessoal, vamos lá. Eu sou formado em Direito, um estudante assíduo aí de tecnologia, automação, inteligência artificial. E nos últimos 5 anos eu venho empreendendo aí no Direito em torno disso, de buscar soluções, automações para que a gente torne a vida do advogado menos chata, menos burocrática. É mais ou menos isso que é isso aí. Show de bola. Cara, e hoje o papo aqui é um papo descontraído, sem muita regalia, sem muita formalidade, na verdade, digamos assim, né? A gente conversar um pouco mais sobre a sua história, sobre o que você faz, como você ajuda outros advogados também, como você ajuda os alunos da mentoria, inclusive, que é a patrocinadora deste podcast, a mentoria Henrique Rodrigues. Então, sei que você faz parte, terminar com a gente também, né? Então, cara, vamos começar comentando aqui como que o Eduardo descobriu o mundo das automações voltado para o advogado. Eu sei que você faz direito, né? Cursou de direito, obviamente, mas como é que você emergiu dentro desse mundo de automações ali? Cara, maravilha. Bom, como é que eu comecei na automação? Mais ou menos quando eu estava no 4º semestre de Direito, eu tive a oportunidade de abrir um escritório junto com uma advogada que era sócia e tudo mais. E aí, nisso, nós descobrimos uma área de massa, com um público muito grande, onde eu lidei com a primeira frustração das vendas, que é justamente a quantidade excessiva de leads e poucas pessoas para atender, era eu sozinho, na verdade, eu não dava conta e eu sentia que eu estava jogando muito dinheiro fora. E eu comecei a buscar por soluções que permitissem que eu conseguisse fazer a qualificação e tentar replicar um bom atendimento para todo mundo da melhor forma possível. Então, comecei utilizando um sistema lá que ficava... É o Leadster, né? A gente pode falar o nome de ferramenta? O Leadster pode sim. Perfeito. Assim, depende, né? Tem alguns que não patrocinam esse podcast. Agora, se você é dono de uma ferramenta e quer nos patrocinar, está aberto espaço para você. Mas o Leadster, vai sim, vamos falar. O Leadster. Beleza. O Leadster ele é uma ferramenta que tu coloca dentro da tua landing page, que na época que eu comecei landing page era o canal, né? Era o auge, né? Era o auge, LP de alta conversão. Aí tu colocava o Leadster lá, que era um chatbotzinho que fazia as perguntinhas de qualificação, onde, de acordo com o que o cara respondia, tu podia levar ele para um caminho ou para outro. E aí eu fiz a primeira automação de jogar isso para dentro do Trello, que era o CRM que eu utilizava na época. E aí o Leadster era interessante, né? Porque eu achava muito bom, só que depois eu fui entender que, cara, não era realmente o canal. Porque tu perdia o telefone do WhatsApp, as pessoas não respondiam direito, então tinha N problemas. A partir daí, mexendo no Trello, eu fui começando a lidar com os problemas do CRM, de ter que alimentar muitas informações, colocar muita coisa manualmente, e aí meio que foi uma escalada natural, assim, buscar por mais soluções que me ajudassem com isso, assim, de melhorar o atendimento, replicar o mesmo atendimento de qualidade para todas as pessoas com as soluções que eu tinha no momento. Show, cara, tu sabe que eu sempre fui um cara muito cético com automações. Nunca Sério? Eu sempre fui muito cético com automações, porque eu sempre lidei com um time muito grande, né? Time de comercial e tudo mais. Então, na minha cabeça, nunca fez sentido substituir o comercial por uma IA, por um robô, por um bot. E eu confesso que você foi um dos caras que me fez mudar um pouco a minha visão. Ainda não estou 100% convencido de algumas coisas, mas já mudei, né? Já evolui bastante em relação ao uso das IAs dentro da advocacia. E hoje eu enxergo que as IAs, elas vieram para ajudar o advogado a vender mais. Na minha cabeça, ainda não vejo uma possibilidade de uma IA substituir um vendedor em áreas que eu tenho que cobrar do cliente um valor inicial. Na área médica, por exemplo, tem que cobrar ali do médico os R$5.000 iniciais. Eu não vejo ainda a possibilidade de uma IA fazer esse contato com o médico, qualificar, gerar valor, nível de consciência, fechamento e cobrar um Pix 5 conto do cara de forma autônoma 100%. Já vi que é possível em áreas de isso, em áreas de massa, mas a sua visão, posso estar errado, né? Uhum. Hoje, você acha que com o que nós temos hoje, sem pensar em futuro, é possível já uma IA de atendimento substituir um vendedor
100%, lembrando que tem que ser uma área que cobre antes. Certo. Cara, sendo bem sincero, não. Realmente eu concordo contigo. Sabia. Eu concordo contigo que não tem uma IA que consiga substituir hoje em dia, tipo assim, 100%, levar para uma reunião por videoconferência, agregar valor e realmente lidar com todas as objeções ao vivo. Um ser humano é muito melhor do que isso. Só que eu também acredito muito que o uso das IAs tem que ser feito dentro das limitações humanas. Então, aquilo que um humano não consegue fazer tão bem ou lidando com escala, a IA pode substituir. Que nem a gente já viu exemplos, né, de IA para fazer qualificação inicial, para fazer agendamento de reunião por videoconferência. Que eu uso muito isso também. Exatamente. Lá no RA, inclusive, é um grande exemplo disso. Porque é uma coisa que os vendedores antes perdiam muito tempo, tendo que fazer o papel de SDR e de closer, e hoje em dia acabou simplificando bastante o processo de venda. Só que aí, tu que é um cara que eu sei que gosta de teoria conspiratória... Barbaridade, tia. Cara, eu vi num podcast até um negócio, o cara falando o seguinte, será realmente que o que a gente tem hoje de IA tudo realmente é realmente real capacidade? Será que eles não estão segurando? Porque tu imagina se do nada, pum, aparece uma IA que fecha contrato, que atende, que liga, não sei o que, resolve tudo. Quantos trabalhos, quantas pessoas não seriam, tipo, afetadas diretamente? Cara, eu acho que, assim como os aliens, tô zoando, nós estamos sendo realmente o mundo, né, está sendo preparado para algo maior. Eu vejo as IAs com um crescimento em linha exponencial, assim como foram os celulares, os computadores que do nada, a gente saiu de um Nokia 5125 para um BlackBerry, que já tinha uma tela, para um iPhone, que não tinha mais botões. Do nada, tipo, instala de dedos. Sim. Creio eu que, assim como ontem a gente tinha uma IA que fazia um vídeo todo tosco, hoje a gente tem a View3 da Gemini, que faz um vídeo super realista. Cara, eu não duvido que amanhã nós vamos ter realmente uma IA que faça tudo isso. Por enquanto, eu ainda acho que é a teoria da conspiração, mas que faz sentido. Agora, eu vi chegou um cafezinho pra gente aqui. Nesse podcast, nós temos até uma produção aqui, nosso grande estagiário aqui do podcast, Ianzão. Olha só. Muito obrigado, Ian, meu cara. Tá bom o café? Aí, tamo junto, viu? Café com RA Power, inclusive. Vamos lá. Você sabe que eu sou muito fã, um dos caras que eu gosto muito de me inspirar em relação à gestão, a crescimento, a growth, é o Denner Lippert, né, da V4. Sim. Inclusive, Denner, queremos você aqui nesse podcast, tá? Muito em breve. E eu vi uma aula dele uma vez que ele falou assim, cara, eu não acho que a V4 vai usar as IAs para substituir um vendedor. As IAs vão ser usadas aqui dentro da empresa para fazer o vendedor vender mais com o mesmo recurso. Então, com o mesmo time, eu vou vender mais agora usando IA. Então, eu creio muito nisso, cara, que as IAs vão vir para facilitar e para fazer quem é bom vender mais. Agora, o que tu me disse uma vez, né? Uma IA nunca vai substituir um bom vendedor. Agora, ela vai substituir o vendedor mediano, cara, o vendedor ruim, certeza. Isso aí é certo. E até uma dúvida, tipo assim, tu começou o escritório de advocacia foi durante a pandemia ou foi pouco depois? Foi em 2020, durante a pandemia, no comecinho da pandemia. No começo da pandemia. Antes não tinha ChatGPT, não tinha inteligência artificial, não tinha nada. E agora? Tipo assim, agora que temos isso e tudo mais, esses recursos, tu sente que isso impactou, assim, teu escritório? Cara, demais. Sempre foi massa, né? É porque, assim, realmente impacta muito na produção desde o conteúdo, né? Então, a gente tem lá hoje agentes de IA que facilitam a criação do conteúdo para o Instagram, a criação do conteúdo para o YouTube, o conteúdo para o blog também. É tudo automático hoje, né? E também a produção jurídica. Então, é claro que a gente ainda não permite que ele faça 100%, né? Sim. Mas sempre faz uma revisão, uma melhoria em texto. A gente pega ali, às vezes, recursos de provas da área da medicina e joga ali para ele interpretar e dizer o que tá errado, o que pode... Cara, então facilitou de forma gigante. Sim. De fato, se tivesse isso lá em 2020, cara, a gente teria sido bem mais produtivos bem antes, né? Sim. Bem mais eficientes também. E o que tu acha que vai acontecer com o futuro da advocacia? Pensa em 5 anos. Como é que vai estar a advocacia em 5 anos? Cara, eu vejo o seguinte, algumas áreas vão morrer, outras áreas vão surgir. Então, assim como eu criei o direito estudantil em 2020, que não existia até então, outras áreas vão surgir. Vamos agora dar uma fissurar na maionese. Uhum. Imagina que hoje nós não temos problemas em relação a IAs. Sim. Nós não temos problemas com IAs. Mas vai surgir
alguma demanda específica para combater algum problema causado por IAs. Vai existir lá na frente, cara, um advogado especializado em resolver problemas contra IAs. Assim como hoje existe advogado que demanda contra Mercado Livre, contra Shein, esses e-commerces, né? Sim. Que antes não existia. Hoje tem advogado que ganha grana com isso, cara. Pega ali ações judiciais contra e-commerce, contra a PSN da PlayStation porque derrubou a conta do cara. Velho, Sim. vai surgir um nicho de advogados contra servidores de IA. Realmente. Pois é. Isso? Realmente, cara, eu tava pensando até na questão de deepfake, assim, né? Que hoje em dia, exatamente. Cara, é muito difícil tu realmente conseguir separar o que é real, o que não é, cara. Porque a tecnologia avançando cada vez mais e tudo mais. Mano, parece papo de doido, assim, mas é real. E tipo assim, eu entendo que se eu tivesse hoje na faculdade de Direito, cara, com o chat GPT da vida, e tendo, por exemplo, ensino à distância e tudo mais, ou fazendo provas, trabalho à distância, cara, já mudaria completamente. Entendeu? E eu não sei como é que vai ser a vida do advogado no futuro sem IA. Cara, eu acho que não vai dar pra viver sem IA. Não vai dar pra viver sem IA. Realmente, assim como hoje ninguém larga o celular, todo mundo tem um telefone, vive, trabalha, ganha dinheiro com isso daqui, virou não só um item de comunicação, mas de trabalho, de fazer dinheiro mesmo, né? Sim. A IA vai ser a mesma coisa. Hoje em dia tem até o cloud, né? Que se grava ali os negócios. Então, enfim, é um futuro que não está muito distante. Sim. Mas que nesse momento a gente tem que ir se adequando. Frase do Henrique Rodrigues, né? Grande pensador contemporâneo aí. Que eu, inclusive, peguei essa frase emprestada do Murilo Gun. Mas, Murilo Gun, querendo dizer aqui que a gente tem que antecipar tendências. Quem segue tendência está atrasado. De verdade. Agora, vamos mudar o assunto, cara. Vamos falar de polêmica, né? Falar de polêmica. Me conta aqui, ó. Na tua visão hoje, em qual área do direito você nunca atuaria, cara? Nunca Porque atuaria. você vê que não dá grana, assim. Porque eu vejo que não dá grana por causa do público. Pode ser, quando o público vai. Enfim, escolher. Eu não advogaria nem pra advogados, nem pra médicos. Nem fodendo. Eu não seguiria o teu caminho, por exemplo, de mexer com direito estudantil pra estudante. Mas eu não advogo pra advogado, não. Não, pra advogado não, mas pra estudante, sim. Pra estudante de medicina, coisa assim, né? Não, beleza. Cara, inclusive, ó... E pra médico. Eu tenho um pensamento que, não sei se é polêmico ou se não é, mas é a minha convicção pessoal, né? Eu tenho um mantra pessoal de que o advogado que ele aceita processar outro advogado, cara, esse cara pra mim, ele não sei. Eu coloco ele numa caixinha à esquerda e jogo fora. Porque, calma lá. Não é qualquer processo. Deixa eu explicar um pouco melhor pra vocês, né? Pensa comigo. Hoje na área da medicina existe um grande corporativismo. Quando a gente entra com ações judiciais ali contra plano de saúde, é muito difícil conseguir um laudo de um médico contra outro médico, porque ele se protege. Isso é muito bonito. A comunidade é muito unida, né? Sim. Então você vai procurar um médico que nem conhece o outro médico e pedir para ele um laudo atestando que o outro médico errou. Cara, os médicos não fazem isso. É muito difícil você conseguir, inclusive é um ponto negativo na área da saúde, conseguir um laudo contra outro médico de um médico. Verdade. Agora, procura um advogado para processar outro advogado. Que eu trabalhei ali durante tanto tempo, tem que comentar com a ação trabalhista. Cara, na hora, os advogados pegam a ação, pegam sim. Isso é um absurdo, velho. Sim. Os advogados têm que se proteger. Entendeu? Então, essa falta de união na comunidade, na advocacia, eu acho muito ruim, muito prejudicial, e eu acredito que toda a comunidade deveria se unir. Sabe que eu tenho alguns, enfim, não vou chamar de inimigos, isso é muito forte isso daí, né? Eu tô cagando pra eles. Mas tem um pessoal que são os haters do RA e tudo mais, que vive perseguindo ali, stalkeando. Mas, cara, se alguém me procurasse um dia, Henrique, você tem como processar pra mim esse cara? Eu não faria. Não faria, velho. Como já aconteceu. Tem um cara, não vou falar o nome, né, obviamente, que ele sempre quibou o RA. Tudo, os posts, né? Os conteúdos, tudo. Idêntico. Sim. Até só trocava a logo dele e a cor. Sim. Colocava uma cor diferentinha ali da nossa, né? E uma vez, esse cara entrou com ação contra um outro advogado por supostamente esse outro advogado fazer o que ele fazia contra mim. Esse outro advogado, ele me conhece. Ele falou, Henrique, me ajuda, cara. Porque, olha só, o cara tá me processando pro negócio que ele faz com você, que eu sei que ele faz com você e tudo mais. Eu falei, cara, eu não vou.
porque por mais que isso possa, entre aspas, me prejudicar, Sim. eu tenho essa convicção pessoal de que isso, em algum espectro ali, enfim, pessoal mesmo, iria mais ser ruim do que bom. Então, eu não entro com ações contra outros advogados, salvo se for algo assim, sei lá, algo muito grave, né? Sim. Mas ações de trabalhista, consumerista, plágio, cara, isso aí nunca entrei e nunca vou entrar. Cara, mas isso é uma peculiaridade dos advogados, né? Porque, de fato, tu falou essa questão, existe muito corporativismo dentro, enfim, entre os médicos e tudo mais, entre os juízes também, desembargadores, coisas desse tipo. É uma classe muito unida. Eu não sei por que a advocacia tem isso, sendo que, cara, tem demanda pra todo mundo. É cobra comendo cobra, velho. Os caras estão nem aí, entendeu? Sim. Mas a minha missão, inclusive, na nossa mentoria, eu sempre falo, turma, não façam isso, isso é feio, isso é ruim. Até teve uma aluna minha que falou assim, Henrique, mas eu tenho uma ação trabalhista aqui, que é contra uma advogada, mas é uma ação que não é em relação à advocacia, é uma ação que tem a ver com a doméstica dela, que trabalhava para ela, tudo mais, que teve assédio. E tudo bem, é outra relação de consumo, não tem nada a ver. Sim. Agora, você procurar para entrar com ação contra outro advogado, cara, se eu sei disso, eu não contrato. Se eu sei disso, eu não faço sociedade. Se eu sei disso, eu não chamo pro podcast e nem aceito como aluno da minha mentoria. De verdade. Radical. Porque a gente tem que pregar esse corporativismo, né? O muro é do diabo. Pegou o hack, essa né? eu peguei. Antes que eu esqueça disso aqui, cara, tu mostrou um corte teu lá que eu achei muito interessante, onde tu falava sobre a questão de como a internet democratizou, né, a advocacia e tudo mais, dando acesso, visibilidade, também trazendo resultado para muito advogado, né? Porque antes, por exemplo, eram realmente as grandes bancas que conseguiam prospectar clientes, que tinham as indicações, onde tu precisava entrar no escritório de advocacia e ficar 5 anos, e aí criar tua história, e aí sim tu começar a ter algum tipo de reconhecimento. E hoje em dia com a internet, inclusive, o IA virou o que virou por causa disso, né, cara? As estratégias que tu colocou em prática e tudo mais, isso foi o grande diferencial. Cara, a internet, de fato, ela permitiu que pessoas como eu, né, que não tinha recursos financeiros, que não tinha padrinhos, que não tinha nenhum tipo de favorecimento, digamos assim, pudesse ganhar dinheiro, pudesse ter um conforto financeiro, ter um conforto na vida, o que não aconteceria em outro momento do nosso mundo, né? Sim. Lá atrás, por exemplo, o que faria o cara ter grana era uma sala bem posicionada na avenida da cidade. Sim. Hoje isso não é mais verdade. Agora, nós estamos vivendo uma nova mudança, uma terceira onda, digamos assim, que é todo mundo já está na internet. Sim. Agora, o que faz todo mundo, um ou outro, destacar, são coisas diferentes. É o cara conseguir nichar de forma específica, conseguir gerar autoridade, conseguir gerar valor para o cliente, conseguir gerar resultado para o cliente. Sim. Isso faz realmente o advogado conseguir, nessa terceira onda, se destacar. É verdade? Sim. Cara, sim e não. Porque, sinceramente, na minha visão, não tem todo mundo na internet. Eu acho que, tipo assim, cara, a gente tá meio que numa bolha. Não, realmente não tá. Mas tá caminhando, velho. Não, tá caminhando. É questão de tempo, realmente, pra isso. E, inclusive, os problemas que eu soluciono hoje com a automação só existem graças à internet também. Porque, tipo assim, foi por conta da internet ter possibilitado, por exemplo, pra você receber milhares de leads e não conseguir encontrar pessoas suficientes pra atender todo mundo, que a automação começou a surgir, começou a ganhar espaço dentro da advocacia. Porque uma coisa que eu vejo muito é que meio que a advocacia brasileira ela é um reflexo atrasado do que acontece nos Estados Unidos. Então começou a surgir mais e-mail marketing, começou a surgir um marketing mais apelativo, tudo mais que lá nunca teve tantas limitações, né, vamos dizer assim. Mas agora está surgindo essas necessidades aqui. Da questão de tu criar uma campanha, anúncios mais segmentados, e-mail marketing, follow-up, processos comerciais, tudo meio que adveio disso, né? Da questão da internet, do uso da internet como meio de prospecção. Sim, e vai só aumentando, né? Mas, Edu, queria muito fazer uma pergunta, cara. Agora é uma pergunta, assim, dentro do podcast mesmo. A gente não combinou esse negócio antes. Uhum. É bom que você fale ao vivo pra galera aqui a sua resposta, né? Polêmica. Não é polêmica, não. Mas eu queria entender. Hoje o Eduardo ele é o rei da automação. Você ajuda outros advogados a terem em seus escritórios um serviço que automatiza tudo, né? Sim. Me conta uma coisa. O Eduardo pensa também em advogar? Em montar o próprio escritório, em dominar o mundo. Porque, cara, seria até injusto com a gente, né? Sim. Porque hoje eu uso os teus serviços. Uhum. Mas e se você fosse um advogado também, cara? Que maluquice. Respondendo a pergunta? Sim, penso. Inclusive, muito provavelmente no ano que vem,
Teremos um escritório. Aí sim, cara. E pensa em alguma área específica ou não? Sim. Previdenciário. Olha só, Pagar meu um concorrente. Meu concorrente no Prev de verdade mesmo. Exatamente, vou acabar contigo. Meu Deus. Cara, bem-vindo. Eu gosto de dizer que o previdenciário e o bancário são áreas que se os 1.400.000 advogados atuarem nessas áreas de forma simultânea, tem demanda para todo mundo. Tem. Por quê? Porque é uma demanda infinita, né? É uma demanda que não acaba. Sim. O Prev é público de milhões, cara, de pessoas. Bancário também. Bancário, já veio só sobre isso há um tempo atrás, né? Eu digo o seguinte, que todo mundo ou já deveu, ou deve, ou vai dever o banco. Então, é demanda infinita pra caramba. Sim. Diferentemente da minha área médica, por exemplo, que eu vou falar de mais médicos, né? São 30 mil mais médicos no Brasil. Sim. É um público limitado. É. Tem que ralar, buscar o povo. Agora, Prev, eu te aceito como meu concorrente, vai ser maravilhoso. Cara, Vamos, inclusive, trocar ideias e hacks. vamos, né? com certeza. Mas aí, agora uma pergunta, assim. Eu tenho até uma perspectiva meio negativa em relação a isso. Que eu acho que o previdenciário está sendo uma área muito visada. Eu posso estar errado em relação a isso, mas, tipo assim, desde que teve o julgamento da revisão da vida toda, por exemplo, um negócio assim, tipo... não sei, cara. Eu acho que eles vão dar mais autonomia para a pessoa conseguir se aposentar, resolver as demandas tudo de maneira administrativa e tudo mais. E vai acabar realmente de ser um dos nichos tão atraentes para os advogados. Não vê assim? Cara, calma. Eu acho, na verdade, eu pensei melhor, Edu. Eu acho injusto você advogar no Prev. Por quê? Porque o teu pai, ele é... Pra quem não sabe, pessoal, o pai do Edu, o Fernando, né? É. Fernando, querendo você aqui. Doutor Fernando, diria eu, né? Professor Fernando, ele me corrija se eu estiver errado. Ele é professor do Gran Cursos, especializado em previdenciário, escritor de livro do previdenciário e, agora eu acho que vou errar, ele é auditor, não, ele é o... É procurador federal. Procurador federal, caramba, que atua dentro do INSS. Tem que tá no sangue, cara. É injusto, cara. Como é que eu vou competir com isso? Não dá. Não, mas são coisas separadas. Meu pai foi comprar esse carro. Mas assim, enfim, essa é a minha perspectiva. Eu não sei realmente até quando o Prev vai ser uma área tão atraente para os advogados ou realmente vai ser possível continuar. Porque, como eu falei, eu acredito muito nisso, cara. Que o governo vai dar um jeito de trazer mais autonomia para a pessoa conseguir se aposentar e tudo mais, assim como já tem feito, modernizando acesso a algumas coisas, gov.br, coisa assim, sabe? Cara, eu acho que quanto mais liberal é o governo, quanto mais acesso ele dá, mais eu posso ganhar dinheiro. Porque quanto mais vai ter BO, mais gente não vai conseguir fazer de forma sozinha. Te dou quer ver? Posso dizer, um exemplo. Na minha área, de forma específica, existe uma demanda que é o abatimento do FIES. Esse produto, o médico ele poderia, entre aspas, sozinho ir lá no sistema, fazer o procedimento e conseguir, sem precisar de advogado. Mas sabe o que acontece? O médico não faz. Por quê? Porque ele não consegue, porque ele não tem tempo, porque ele o governo trava tudo ali. E aí ele não quer fazer aquilo, gastar energia, ele delega para alguém. Marcas e patentes, cara. Qualquer pessoa pode criar um cadastro no INPI, registrar sua própria marca e pronto. Mas tem empresas milionárias que ganham dinheiro com isso porque o empresário não quer fazer, porque ele tem que focar no negócio dele, enfim. Então, por mais que seja liberal, para mim isso aí sim é uma grande oportunidade para ganhar dinheiro. Cara, é verdade. É um excelente ponto, faz muito sentido realmente. Faz, pô, não tem sentido a gente ter medo que o Estado vai regular, que o Estado vai... Cara, quanto mais o Estado ele intervém, mais eu ganho dinheiro. Beleza. Mais eu ganho dinheiro. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, já que tu me surpreendeu com uma pergunta boa. Carinha de cara, bem. Vamos pensar o seguinte, limites éticos da OAB. Sim. Seguidos, questionados. Como é que tu vê isso? Respeitados, mas sempre questionados. É claro que deve ter um limite, né? Eu não acho que tem que ser 100%, né? Tipo os Estados Unidos? Cara, na verdade, os Estados Unidos, não sei. Confesso que não tenho uma opinião formada ainda, não. Eu acho que sim, acho que deveria ser mais liberal, ao ponto de eu poder, por exemplo, estar na televisão. Ah, mas é porque o advogado pequeno não poderia estar na televisão. Quem disse que não? Hoje tem uma startup chamada Acelera aí. Conhece? Sim.
que eles fazem esse serviço de acesso democrático a grandes artistas. Então, você compra ali uma cota de patrocínio uma cota de publicidade de um cara e você põe lá o Remo para gravar na sua empresa. Aí você tem uma praça, você pode divulgar esse negócio na rádio, na televisão, e é barato, entendeu? Não é mais igual era antigamente. Então, sim, eu acho que poderia. Mas eu ainda vejo a OAB muito arcaica em alguns pontos, né? Pontos específicos. Só que eu acredito que eles estão mudando, eles estão percebendo que tem coisas que tem para mudar. Hoje mesmo, nós estamos gravando aqui esse podcast no momento em que a OAB começou a debater a liberação da possibilidade do advogado postar resultados. Algo que, se for parar pelo direito do costume, né? Já existe. Todo mundo posta resultado. E, cara, é absurdo você não poder postar o resultado de um trabalho bem feito. Então, você ganhou um processo, ralou que nem um condenado, conseguiu a vitória. E aí você não pode publicar aquilo ali. Isso é algo que, obviamente, pelo contexto do passado, ainda é proibido, entre aspas, né? Só que a gente já tá vendo o movimento da própria OAB e mudar esse negócio. Eu acho que aos poucos vai mudando e tudo mais. Mas sim, até lá a gente respeita, né? Uhum. Só que o ponto principal nós temos que ganhar dinheiro. A partir do ponto de vista de que uma regra atrapalha você a ganhar dinheiro de forma honesta, cara, aí não dá. Aí, de fato, como nós estivemos numa guerra, existem as exceções, né? Que você pode usar. Então, a gente tem que se pautar por isso, né? Preciso comprar o leite das crianças. E aí, e agora? Cara, fácil. Uma dúvida. Quantas áreas do direito tá o RH? O RH? Pô, cara, que pergunta boa. Sempre quis alguém perguntasse pra mim isso em um podcast. Obrigado por ter perguntado, cara. De nada. Obrigado. Eu digo isso porque no RH, quando a gente inaugurou a nossa série atual, aí a gente colocou ali um grupo de armários, né? Uhum. De um lado, tem pessoas que nos inspiram ou já nos inspiraram, né? Em algum momento. E de outro lado, tem áreas do direito, que são as áreas que o RH tem como missão ou atuar, ou já atua, né? Ou vai atuar um dia. E lá tem o direito aéreo, o direito tributário, bancário, tem lá a área médico, estudantil, trabalhista, enfim, então são 18 áreas. Uhum. Não quer dizer que eu vá atuar de forma simultânea em tudo, mas quer dizer que são áreas que eu vejo como áreas escaláveis, que eu quero um dia atuar, e se Deus permitir, obviamente, a gente está num tamanho do Nelson Williams algum dia, ter um grande escritório, não é full service, né? Porque ali tem áreas que eu realmente não quero atuar, como penal, não tenho o mínimo interesse nisso, mas um escritório de multi-especialidades. Hoje no RH a gente atua de forma simultânea, né? Uhum. No previdenciário, no médico estudantil, que para mim é a mesma coisa, tá? Então não divido. Concurso público, a gente agora virou sócio no aéreo também, junto ali com a Ju, e o bancário / tributário, que para mim também é a mesma coisa, né? Bancário são dívidas, digamos assim. Uhum. Então, são áreas excelentes que a gente pensa em expandir, talvez até tornar uma dessas áreas maior que a área da medicina, da área estudantil. É normal, não tem um apego, porque você criou o estudantil, Não, cara, a partir do momento que o estudantil parou de dar dinheiro, parou de render, enfim, igual carro, não tem apego ao carro, você troca. Entendeu? Entendi. Eu fiz essa pergunta, na verdade, para trazer uma outra bomba aqui, porque tu falou a questão do direito aéreo. Cara, qual que é a tua opinião sobre empresas tipo AirHelp? Cara, acho muito bom. Inclusive, toda área do direito que te permite fazer isso, faça isso, cara. Quer ver um exemplo? Tributário e marcas e patentes. A maioria do pessoal que roda essas duas áreas roda em nome de empresas. Então, você não vê lá um escritório de advocacia de marcas e patentes que é gigante. Não, você vê a Marpa Marcas e Patentes. Porque eles criaram uma empresa que vende um serviço que até então era de advogado. Na verdade, não é privativo de advogado, né? Uhum. Mas que tem advogado que acha que é. E vende como empresa. A própria Marpa Marcas e Patentes, depois do tempo, criou a Marpa Gestão Tributária para vender serviço tributário através de uma empresa. Ou seja, quando eles fazem isso, eles fogem das amarras da OAB, eles podem fazer comercial em televisão, em outdoor, enfim, onde eles quiserem, sem muita pressão, sem muita influência negativa ali de órgãos que vão regulamentar, salvo os próprios órgãos do consumidor e tudo mais. Uhum. E é muito mais livre. Então, a AirHelp é um grande exemplo, segundo a Juliana, né?
eles fazem 1 milhão de processos por mês. 1 milhão, cara. Claro que isso é a nível mundial, né? Sim. Eles têm no mundo inteiro. Algo que, se for pensar como advogado, cara, é quase impossível. Na verdade, perdão, não é impossível, é improvável. Sim. É impossível não, mas é improvável você ter 1 milhão de processos novos todos os meses. A iHelp faz isso, porque ela escalou a nível mundial. E tu Já sabe virou por que mundial. ela conseguiu fazer isso? Porque elas têm automação. Exatamente. Cara, Eu sabia que tu queria cavar o negócio ali. óbvio, não tem como tu entrar numa escala mundial, tipo assim, tu realmente conseguir ter resultados absurdos e tudo mais, e dar conta da demanda sem usar automação. E no caso deles, até tu consegue colocar o teu voo especificamente, ele já encontra, já diz mais ou menos quanto que tu pode receber. Cara, absurdo. É absurdo. E isso pra mim é genial. E esse modelo de negócio, na minha visão, é totalmente replicável para qualquer outra área do direito. Pro previdenciário, pro trabalhista, para qualquer outra. Porque as tarefas burocráticas repetitivas, como é o caso de, por exemplo, fazer uma entrevista com um cliente para o direito trabalhista, uma IA pode fazer, qualquer um pode fazer isso. E o que impede ela de compilar essas informações, transformar isso numa petição para fazer um resumo, para trazer a parte dos fatos, a parte mais importante? Entendeu? Cara, eu sei que tu é um fãzão de automação, então vou te fazer aqui uma pergunta, né? Assim como nós falamos sobre problemas que vão acontecer de provedores de IA e tudo mais, que vai gerar demanda para advogados depois de um tempo, já parou para pensar nos problemas que as IAs podem causar para clientes de advogados? Dá um exemplo. Vamos supor que você coloca ali uma automação, uma IA, para atender um cliente no previdenciário e vender para esse cliente. Sim. Vamos supor que a IA ela interpretou o caso ali como um caso muito bom e ela prometeu causa-ganha ali para o cliente. Vamos supor que ela fugiu do prompt. Eu sei que tem como, vou regular pro prompt não fazer isso. Sim. Aí se ela fugiu, eu sou IA, vou falar que é causa-ganha, porque para mim é causa-ganha, e se o juiz recusar, tá errado. Sim. Como você pensa isso, cara, em relação a esses problemas que podem acontecer? Porque não é algo que não falha, né? Sim. Daqui a um tempo eles podem estar aí prometendo causa-ganha para o cliente ou outros problemas que a gente nem consegue imaginar agora, por exemplo. Como é que você vê essas situações hipotéticas, mas que elas podem acontecer? Como é que você, enquanto gestor de sistemas de IAs, vê isso? Como você lidaria com isso? Como você resolveria esses BOs? Cara, nossa, que pergunta boa. Nunca tinha pensado sobre isso. Cara, aqui Nossa, é bom de perguntar. mano, essa pergunta foi boa mesmo. Cara, assim, na minha visão, esses problemas vão surgir. Vão surgir de fato, não tem como fugir disso, até porque a IA ela pode delirar. Ela tem um percentual ali de erro onde realmente ela pode criar coisas assim do zero. Tanto é que já tem N cases aí Nossa, N cases foi demais, né? N cases. Vários casos onde advogados utilizam o ChatGPT para construir uma petição, por exemplo, e ela cria jurisprudência. Então isso realmente pode acontecer. Só que, se tu for pensar na realidade, na prática, quantos casos tu já não viu de estagiário fechando contrato ou protocolando usando o token do advogado, não sei o quê, ou prometendo causas nesse sentido? Então, os problemas que a IA pode ocasionar... Desculpa interromper, mas quando é um advogado, um estagiário que faz isso, eu tenho como, caso dê uma merda muito grande, entrar com ação judicial de regresso contra o estagiário. Agora, eu não entro contra uma IA. Que vai se responsabilizar ou a empresa que fez o negócio, que fez realmente o prompt ali, ou a IA que está fazendo atendimento, ou o advogado. E isso é uma excelente pergunta porque, por exemplo, o estagiário ele não pode fazer nenhuma atividade privativa de advogado, a menos que ele esteja acompanhado do advogado. Então, o estagiário ele pode fazer atendimento, ele pode fazer fechamento de contrato, ele pode fazer várias coisas ali do advogado, estando acompanhado. E a IA? Onde ela entra nisso? Entendeu? Ela está acompanhada por um advogado? Será? Pois é. Em tese, ela foi imbuída do conhecimento desse advogado. Então, assim, aí torna válido o fechamento de contrato e tudo mais? Isso são perguntas que eu não sei responder também. Se um cliente questionar a validade de um contrato fechado por uma IA, e aí, quero desistir do contrato porque quem me atendeu foi uma IA. Então, não tem valor jurídico. Não foi um advogado que falou comigo. Mas não foi a IA que assinou o contrato. Foi o advogado. Tá, mas as informações jurídicas prestadas pro cliente foi feita por IA. E se o cliente questionar isso aí judicialmente? De fato. Mas o que impede, por exemplo, um cliente de pesquisar todas as informações, sei lá, na internet, no Google, e depois só ir para um advogado para fechar? Eu não acho que isso seria um problema. Mas aí a gente tá partindo do pressuposto do cliente mau caráter, né? Ele quer usar algum motivo para poder questionar e o judiciário tá ali para apreciar o motivo que levou ele a procurar o Poder Judiciário, entendeu?
Entendi. Nossa, não sei responder essa pergunta. Pega o hacker, velho. São problemas que na real, eu deveria começar a pensar, porque vai acontecer. Cara, acontecer casos assim. existe uma... Ó, agora papo de nerd, viu? Existe um lugar nos Estados Unidos chamado University Singularity, que eles são uma universidade que trazem pessoas jovens do mundo inteiro para solucionar problemas que ainda não aconteceram. Quer ver um exemplo? Eu assisti um vídeo, né, falando sobre isso, e um dos problemas que eles tinham que solucionar era criar um método anti-hack de DNA. Como assim? Aí deram lá um exemplo. Pensa que o Lula, presidente do Brasil, tá viajando para algum lugar e ele toma uma água que tem um código genético que afeta somente o DNA do Lula para matar ele. Aí eles tinham que criar um chiclete que fosse o antídoto para esse problema, para esse ataque ao DNA do Lula, para conseguir salvar a vida dele. Olha que bizarro. É um problema que nunca aconteceu, que nem se ouviu falar, mas pode acontecer. E aí essa faculdade nos Estados Unidos, ela tem esse condão, né, de trazer a criatividade das pessoas, de solucionar problemas que nem sequer aconteceram ainda. Então é você pensar como resolver algo que não existe. Sim. Cara, isso é muito Black Mirror. É muito Black Mirror. É muito Black Mirror, cara. Mas existe, cara. Pode, ó, quem quiser depois precisar, chama University Singularity. Tem como você aplicar para participar, inclusive, de lá e ser um aluno deles, inclusive. Olha que bizarro. Cara, loucura. Realmente, nunca parei pra pensar nisso. Mas tem um episódio do Black Mirror onde acontece isso, onde um cara vai lá e pega uma amostra de DNA e cria uma duplicata da pessoa dentro do universo virtual. E aí faz um monte de coisas lá com as pessoas e tudo mais. E aí leva um questionamento, assim, de o que é considerado ser humano, tipo assim, dentro de um ambiente controlado, um ambiente virtual, algo assim, sabe? São outras áreas do direito que possivelmente vão vir a existir também, né? Que vão surgir nichos, vão surgir ações de ignição, inclusive. Exato. pra galera conseguir atuar e ganhar dinheiro em cima disso também. Mas, ô Edu, vamos falar sobre comportamento dentro do escritório. Eu sei que você já atuou em vários escritórios, já teve o Eduardo lá em Brasília, né, em grandes escritórios de advocacia, em Goiânia também, em grandes escritórios como, né, o RA, inclusive. E um dos temas que mais preocupa e que gera debate em relação a advogados é a convivência interpessoal de time, contratação, demissão. Como é que você vê essa questão, o Eduardo, hoje, que vendo de um espectro de atender vários advogados, então você muito melhor do que eu pode falar, porque eu conheço o meu contexto, né? A minha bolha. O Edu conhece bolhas do país inteiro. Como é que você vê essa relação dos advogados com colaboradores, com estagiários, com outros advogados? Como é que tá isso aí no país afora, velho? Cara, assim, o que eu mais tenho visto, assim, é uma visão que eu tenho desde a época da faculdade, assim, que o advogado, ele se forma como advogado, mas ele não é um empresário. Ele não sabe realmente como fazer uma gestão de equipe, como criar processos e procedimentos, como delegar isso para uma equipe, como cobrar. E até uma coisa que acho que tu mesmo fala em mentoria, né? Tem muitos advogados que quando vão buscar por uma sociedade, eles buscam por um cara que tenha, às vezes, um perfil igual, né? Um perfil igual. Quando, na verdade, às vezes deveria ser alguém totalmente diferente. O oposto. Exato. Inclusive, quando eu tava na RA, tu falou justamente sobre isso. Às vezes tu tem que estar próximo de uma pessoa que tu não gosta, mas que pode te complementar, que pode agregar pra ti nesse aspecto. E um negócio assim que eu reparei dos advogados, eu não conheço um advogado que disse que não sabe contratar. Todo advogado fala que sabe contratar pessoas, sabe como delegar as coisas e não sabe. Não sabe. Te falar a verdade, eu erro muito nisso. Até eu te falar a verdade, você sabe? Não sei não. Eu vou tentando aplicar técnicas ali, mas eu não sou psicólogo, né? Eu não faço essa gestão comportamental de forma profissional. Sim. Então, porque a gente vai estudando, vai melhorando, vai criando um teste, vai tentando assimilar. Aos poucos, você já entende quem que seria o seu perfil, mas eu erro também, como já errei várias vezes, já coloco gente dentro do meu escritório que já me roubou, gente que já me traiu, enfim. A gente erra porque a gente não conhece a pessoa. Então, a gente tenta encontrar ali um perfil comportamental que a gente entende que seria o mínimo viável, só que a gente pode errar. O ser humano não erra. E eu diria que até mesmo se fosse alguém que um psicólogo contratasse, também estaria suscetível de ser errada aquela pessoa. Faz parte do jogo. E, cara, tu falou disso aqui, vamos entrar num ponto sensível aqui, então. Ai, ponto sensível. Como é que tu lida com traição? Porque, assim, é um dilema antigo da advocacia. Daniás, quer dizer...
No RH também, mas deixa eu fingir que tem outro exemplo. Mas, tipo assim, de tu contratar uma pessoa, treinar essa pessoa, entregar todo o teu conhecimento e o medo dela se perder. Cara, eu vou te dar uma resposta sincera. Já sofri muito com isso. Já fui o cara que sofria, que ficava chateado, que não entendia o porquê, que ficava puto. Mas isso faz parte do Henrique do passado. O Henrique que era muito imaturo no começo da advocacia, até por eu ter criado um nicho que era muito novo. Então tinha muito ciúme disso, né? O estudantil é meu, eu que criei, não posso dar pra ninguém. Os alunos que... os alunos, ó. Nossos estagiários vinham, advogados vinham, que iam copiar depois. Cara, hoje eu ensino isso para outras pessoas. Tem uns alunos que eu ensino, entrego isso, transbordo na vida de outras pessoas. Então, essa questão do cara vir aprender comigo, eu aprendi com a maturidade que faz parte do jogo. Que eu vou ter pessoas boas, que eu vou treinar essas pessoas, elas vão ficar até melhores do que eu, vão sair, vão montar o delas e o ciclo vai se repetir depois com elas também. Agora, o que é ruim, né, é a pessoa que ela te apunhala pelas costas. Que ela te faz de duas caras, que ela rouba o teu escritório, que ela rouba teus clientes, cara, isso é ruim. Mas isso eu vi uma fala do Flávio Augusto, que, cara, eu peguei pra mim isso como verdade e a partir de então mudei o meu pensamento, né? Que aqui você tem que sofrer com isso 5 segundos. Sofre com isso. A traição dentro de um escritório de advocacia, ela deve doer em você durante 5 segundos. Depois de 5 segundos, você abre uma cerveja, bebe um gole, passou, vida que segue, confia no próximo, porque se você, por essas pessoas que te traíram, não confiar no próximo, você acaba que não consegue evoluir, porque você vai virar aquela pessoa que vai ter sempre medo de alguém. E a gente que empreende, que mexe com pessoas, que mexe com seres humanos, a gente não pode ter esse medo de confiar. Então cara, te confesso, tu sabe, né? Tô falando isso aqui pra quem tá vendo o podcast. Mas já fui traído inúmeras vezes, apunhalado pelas costas inúmeras vezes. Só que ainda assim eu continuo acreditando nas pessoas, tentando me blindar, fechar lacunas que eu vi que estavam abertas ali o quanto for possível, mas tendo para mim a convicção de que não vai ser possível eliminar 100% esse risco, entendeu? Então, eu sei que isso ainda vai acontecer, não foi a primeira, segunda, terceira, vai ter mais vezes também, só que dói 5 segundos, eu abro a Heineken e vira que segue, entendeu? Entendi. E como é que tu vê isso? Cara, não sei. Sinceramente, eu tive poucos exemplos, assim, de traição. Porque Mas tu acompanhou dentro do RA? Eu acompanhei, cara. Mas, assim, eu admiro a tua forma de conseguir lidar com isso também. E até é meio ruim, pô. Parece que tá acostumado, assim, sabe? É ruim, cara. É ruim porque parece que você acostumou com coisas ruins, né? Mas não é que eu acostumei, cara. É que eu não deixo me afetar. E se eu deixar me afetar, afeta a mim, não a eles. Porque aqueles que saíram com coisas erradas aqui do escritório estão lá fazendo um deles, enfim. E por incrível que pareça, cara, eu não torço para que eles tenham um mal. Deixa eu contar te contar uma história aqui. Não sei se eu vou depois. Enfim, eu vou contar essa história pra você. Sem corte, sem corte. sem corte. Mas não vou falar nomes, né? Uhum. Houve, há um tempo atrás aqui no RA, um pessoal que era só... Eu montei uma empresa com esse pessoal. E era uma empresa que a ideia era a gente crescer depois, futuramente, né? E o RA era cliente dessa empresa, né? Então, eles estavam dentro da minha empresa RA para poder fazer o MVP. E a ideia era a gente ir atrás de outros clientes. Para a gente conseguir evoluir e ganhar dinheiro. Belo dia, enfim, esse pessoal montou uma outra empresa idêntica a essa que a gente tinha construído, só que sem o Henrique. Idêntico. Depois de um tempo, eu até por curiosidade fui olhar o KNAI, que é o registro lá junto ao... não sei o nome do órgão, a junta comercial, enfim, no nosso CNPJ, né? Era o mesmo KNAI, tanto que era idêntico assim, né? Só que sem o Henrique, porque eles conseguiram pegar um cliente grande por fora e o Henrique... Enfim, o Henrique tava fora, eu só queria mesmo o RA. Enfim, foi ruim. Na época eu fiquei meio sem entender o que foi que tinha acontecido. A gente separou, obviamente, né? Não dava mais pra continuar e vira que segue. Um tempo depois, eu descobri que um desses sócios tinha sofrido a mesma traição que eu sofri. Ele sofreu também dos outros dois. Mas, cara, eu te juro, perante Deus, que eu não fiquei feliz. Eu fiquei triste com isso. Porque, de verdade, não era algo que eu queria. Entendeu? Sim. Porque, mais que eu tenha sofrido com isso... Eu, como cristão, né, orei ali para Deus prosperar
Sabe que hoje eles são próximos também, graças a Deus. Mas o que aconteceu comigo rolou com ele também um tempo depois e ele até me contou isso pessoalmente e eu falei, cara, não fico feliz. Fiz piada, porque se eu não fizesse, não seria eu, mas fiz com ele, pra ele, não foi nas costas, foi pra ele, na frente dele. Mas porque o Henrique é piadista, você conhece, eu faço piada com tudo, né? Então, se eu não fizesse, aí sim que não seria eu. Mas não fiquei feliz. Da mesma forma, pessoas que lá no começo saíram aqui, enfim, e traíram o RA e tudo mais. Cara, torço para que eles prosperem, para que eles sejam felizes. A Brenda fala uma frase que eu acho muito massa, ela fala o seguinte, ó, gente feliz e próspera não incomoda pessoas, entendeu? Então, se a pessoa tá feliz, tá próxima, não vai me incomodar, não vai me encher o saco e foda-se. Cara... Mano, é vida. É a vida. É a vida. Eu não sei se é maturidade, se é loucura, mas acho que é uma mistura dos dois, né? De maturidade com religiosidade um pouco também, porque eu tenho pra mim, né? A minha mãe, agora pegando um pouco do lado pessoal, né? A minha mãe, infelizmente, ela foi uma pessoa que ela teve muita mágoa. E eu vivi isso, né? Eu falava pra ela, mãe, você tem que jogar essa mágoa fora, liberar perdão sobre a vida do meu pai, sobre a vida de uma amiga que ela tinha muita mágoa dessa mulher, e traiu ela também na época de negócios, enfim, na feira. E eu falava, mãe, só tem que, né, parar com isso, libera perdão na vida e ela faleceu, infelizmente, com essa mágoa, assim, né? E é uma coisa que, como eu vi isso dentro da minha casa, cara, eu não quero pra mim. Porque eu vi que minha mãe, ela sofreu muito, ela morreu sofrendo com isso. Ela morreu com esse sentimento de mágoa. Então, como eu vivi isso dentro da minha casa, eu não quero que isso me afete e nem passar isso pros meus filhos também. Eu não quero que eles vejam um pai com mágoa. Então, cara, o Henrique é uma pessoa good vibes. Que, óbvio, se eu disser que isso não me incomoda, eu minto, né? Me incomoda durante um tempo, mas aí é o que eu falei. Eu vou abrir uma Heineken, vou tomar uma cervejinha e vai passar e foda-se, vida que segue. Deixa ele ser feliz pra lá. Mas aí tu perdoaria uma pessoa? Tu voltaria a fazer negócio com uma pessoa? Cara, o perdão ele é uma decisão. Então eu decido perdoar aquela pessoa. Não quer dizer que eu não vá ter sentimentos negativos por aquela pessoa. Então, eu não voltaria a fazer negócio com essas pessoas, porque, embora eu tenha perdoado essas pessoas, o sentimento de que eu fui enganado e que eu posso ser de novo enganado, ele existe. Se eu disser que não, eu vou estar mentindo, sendo hipócrita, né? Sim. Então, o perdão é uma decisão. Eu decido perdoar, decido deixar pra lá, decido não pensar, enfim. Mas voltar a fazer negócios, não. Tanto é que um desses rapazes, quando aconteceu, eu não tinha ainda tido a concepção da magnitude que foi esse rolê, né? E eu gostava muito dele, até convidei ele para continuar aqui dentro do RA e tudo mais. Acabou que ele mesmo não aceitou e tudo bem, acho que foi até Deus que, tanto para mim como para ele também, que ele também cresceu bastante. E é isso, mas eu voltar a fazer negócio com pessoas como essas, eu acho que não. Entendi. Cara, eu assim, na minha vida especificamente, eu nunca tive muitos casos de traição, onde teve algo muito complicado assim, mas os momentos onde teve traição nos negócios especificamente, cara, é pra nunca mais fazer. E eu corto da minha vida instantaneamente. Eu não consigo falar com a leveza que tu fala assim, sobre traição, sobre relacionamentos de negócio que seja, porque na minha visão, sociedade é casamento, cara. E até com um antigo sócio meu, a gente tinha um combinado entre nós. Que a gente nunca vai fazer negócios nem sociedade com alguém que trai a mulher. Nenhum de nós dois trai a mulher. Mas é porque, como é que tu vai te relacionar com uma pessoa que, enfim, que a pessoa que ela era pra ela amar, de fato, ela não consegue ser fiel também. Então, e quando eu vi isso na prática, eu tive traições de amigos, assim, que traíram minha confiança e tudo mais, era realmente com pessoas mal intencionadas, que já deixavam, assim, esses indícios, já tinha essa veiazinha da traição ali, né? Fervendo ali. Exato. Mas, cara, faz todo sentido isso aí. E só que, assim, a gente que tá empreendendo tá exposto a esse tipo de situação. A gente não pode pegar, por um caso que aconteceu no passado, se privar do risco de isso acontecer de novo lá na frente, entendeu? Sim. Então, eu não faria de novo essas sociedades, mas eu não vou me impedir de, acreditando que alguém é íntegro, né? Fazer de novo com ele uma sociedade. Claro, você falou assim, o cara que trai mulher também não. Mas, às vezes, você não sabe. E aí eu não posso me privar de, às vezes, encontrar uma nova pessoa
e gerar com essa pessoa um novo relacionamento comercial e me envolver. E eu me envolvo muito, velho. Envolvo pra caralho. Tu sabe, né? Quando a gente entra num negócio é pra imergir 100% ali, dar o gás. Só que isso acaba que às vezes gera esses conflitos, né? E eu consigo, às vezes, tipo assim, teve o problema, teve a situação, eu ignoro, eu ajo com indiferença, mas se eu vejo na rua, eu às vezes cumprimento, né? Faço aquela política da boa vizinhança. Mas uma coisa que eu vejo muito isso na minha esposa, na Brenda, acaba que reflete um pouco em mim também, é que, e aí é perfil, né? Cada um tem o seu, não é um certo e um errado, mas ela não consegue ser assim, cara. Sim. Ela é o 8 ou 80, ela desliga, tipo, sentindo a chave, acabou. Sim. Eu particularmente, eu tenho mais medo da Brenda não gostar de mim do que tu. Cara, porque a Brenda, ela desliga 100%. Ela realmente não consegue fazer essa política da boa vizinhança, de, pô, fulano me apunhalou, eu vou cumprimentar, mesmo que seja de forma, enfim, na rua, opa, tudo bom? Sim. Não, ela desliga. Sim. 100%. Mudando não de assunto, mas tem um pouco a ver com isso. Desde que eu comecei a trabalhar com inteligência artificial e vender isso aqui para implementação, tem um perfil específico de escritório de advocacia que, cara, eu sei que não vai dar certo usando inteligência artificial. Tem muita gente que contrata estagiário, contrata advogado, treina a pessoa, gasta tempo, investe ali com isso, a pessoa sai e o cara se frustra. Aí ele pensa assim, cara, eu não consigo trabalhar com ninguém, não vai dar certo. Aí o cara vai lá e busca uma inteligência artificial para colocar justamente para se excluir disso. Para não passar ou pela frustração de treinar alguém novamente, ou porque não sabe realmente como lidar com pessoas. E geralmente quem chega pelo motivo errado, cara, não dá certo. Não dá certo. Sabe? Não tem como. O cara que ele tá dizendo isso, que não consegue lidar com pessoas, ele não vai saber lidar com ninguém, cara. Não tem como. A gente falou no começo do podcast que as IAs vão servir para poder facilitar a vida do cara. Sim. Mas se ele não tiver pessoas no time dele que ele confie, que ele possa delegar, que ele possa transferir responsabilidade, não adianta, ele não vai conseguir prosperar de todo jeito, mesmo se tiver 1001 IAs ali para poder servi-lo, entendeu? Sim. Mas tu acredita que tem como ter tipo, uma empresa escalável? Não, cara, não acho. Sem IA? Com IA? Ó, não. Verdade, cara. Uma empresa escalável só com IA? Só com IA. Só com uma pessoa? E Não vai acho. IA. Não acho. Não acho que você seja viável. Inclusive, arrisco a dizer, como já vi alguns mentores de advocacia dizendo que você consegue ficar rico sozinho. Cara, isso é pra vender curso. De verdade. Porque você pode ganhar uma grana. Mas e pra gastar essa grana? Pra gastar esse negócio? Você vai ficar preso pra sempre, entendeu? Então, uma eu presa com IA vai mais longe que uma eu presa sem IA. Você concorda? Você consegue ter mais tempo de fôlego até contratar outras pessoas. Mas vai chegar num ponto, você chegar no 1 milhão, tipo, em viver uma vida plena ali, uma vida épica, né? Você vai precisar contratar pessoas até para poder gerir a IA. Para substituir o seu trabalho de ter que gerir aquela IA e só colher os frutos do teu escritório, da tua empresa, entendeu? Como é que tu vê isso? Cara, eu concordo. Veja bem, né? Veja bem. Porque vamos pensar o seguinte: hoje nós temos IAs que fazem atendimento inicial, nós temos IAs que fecham contrato, nós temos IAs que mandam movimentação processual para cliente, nós temos IAs que respondem, por exemplo, perguntas do cliente com relação ao processo, nós temos IAs que podem fazer uma petição também boa e buscar uma base de dados. Né? O próprio Jus Brasil agora, eles implementaram uma IA ali dentro, né? Imagina, pô, tem um negócio que já busca jurisprudência. Então, validada, né? Não é inventada. Exatamente. Acho que só não tem ainda para realmente protocolo e para distribuição de processo. Mas tirando isso, cara, 90%. Distribuição. 90%. É protocolo ou é distribuição? Não. Vamos deixar uma pergunta, uma enquete. Hoje o Henrique a gente estava discutindo sobre isso. Quando você inicia um processo, você está protocolando um processo ou você está distribuindo um processo? Distribuindo. Protocolando. Distribuindo, tenho certeza. Quem distribui é o cartório. A gente protocola. Vamos. O termo correto, os professores sempre falaram que é distribuição. Dá todo mundo errado. Mas, enfim, o ponto pra mim é que, cara, eu acho que realmente tem como. Hoje, aquela IA Manos, sabe? Manos AI. Manos, o negócio é absurdo. Pô, constrói site, cria dashboard, não sei o que. Cara, se tu conseguir juntar isso e criar uma IA que não passa de basicamente múltiplos agentes para fazer várias funções ali e te entregar um resultado, a mesma coisa pode acontecer na advocacia. E eu acredito que existam escritórios assim. Eu conheço o escritório de advocacia que ele tá fechando aí mais de 300 a 500 contratos por mês com IA e ele não aparece. Tu não sabe. Ele não tem curso.
Ele não... Cara, ele fala mal e mal, é um cara de TI. Mas é só ele? Não, ele tem realmente mais gente. Então não é uma empresa. Tem IA. Mas o que isso eu acredito. Hoje. Sim, mas isso hoje. Ah. A questão é, imagina daqui a 1 ano, 2 anos. Eu acho que é um futuro assim... Talvez lá na frente pode ser que isso exista. Hoje eu não creio que seria possível, né? Uma empresa, digamos assim, multimilionária na advocacia por ter IA. Tem que ter mais gente. Iazão, ó. Ia chamar o Eduardo de IA. Minha querida IA. Ei, obrigado pela sua presença no nosso podcast. Guardei esse momento especialmente para você ser o primeiro convidado aqui. Você é um cara que eu sou muito fã, admiro demais como pessoa, como profissional, como IA. Né? Vai que você é um IA e o pessoal não sabe, eu tô aqui conversando com um holograma do Eduardo. Eu nunca sei se é ele ou se não é ele. Mas, cara, obrigado pelo seu tempo comigo, por ter vindo aqui. E deixa um recado pro pessoal aí, quem quiser te achar em algum lugar e tudo mais. Como é que faz para encontrar Eduardo Maciel? Enfim, deixa uma mensagem para a nação brasileira aí. Perfeito. Pessoal, então, bom, queria primeiramente agradecer o Henrique pelo convite de inaugurar aqui o Henricast. Inclusive, saibam que fui eu que dei esse nome. Na verdade, calma aí. Eu ia falar a história do Porsche. Não, Porsche. calma, mas peraí. Esse nome, Henricast, confesso que eu não gostei dele, não. Mas na falta de outro, eu tô usando esse nome, Henricast. O podcast foi jogado que é enriquecendo a advocacia. Mas, enfim, comenta aqui embaixo aqui no YouTube, no Instagram, ou no Spotify, enfim. Se esse nome tá bom, ou se terem uma outra ideia de nome. O nome que o Eduardo deu, né? Obrigado pelo nome. Não sei se tá muito bom, não, mas na falta de um melhor, vai isso mesmo. O Henrique queria fazer o Porsche Cash, né? Mas aí arregou pra Porsche, vida de processo. Cara, eu não posso dar o nome da Porsche, né? Mas enfim, então eu queria agradecer ao Henrique aí, meu querido. Obrigadão. Tamo junto. Prazer estar aqui, poder falar. Para quem quiser me encontrar, conhecer mais sobre inteligência artificial, sobre automação na advocacia, aumentar a quantidade de tarefas que você não faz por meio de automação, meu Instagram é @oeduardomaciel. E eu também tenho um curso, né, o Auto Advogado, onde eu ensino advogados a fazerem automações e tudo mais, tanto para a parte comercial, operacional. E é isso, cara. Pô, brigadão mesmo pelo convite. Inclusive, sou cliente, sou aluno do Eduardo também no curso, então recomendo demais da conta. Eduardo, é isso então, cara. Muito obrigado por ter vindo. Solteiro? Pessoal... Não sei. Na hora que a gente divulgar isso aqui, não sei. É isso aí, pessoal. Até o nosso próximo Henricast, o podcast do advogado que é na advocacia. Aqui embaixo também nossos contatos. Entra aí, tamo junto e até o nosso próximo episódio. Valeu!